Queria aproveitar para mandar um abraço aqui para Josevaldo Nascimento, presidente da Azon, que ele conta que é uma entidade que luta pela preservação dos campos de várzea. E, aliás, puxando esse gancho, Gabi, a gente tem tido casos aí de meninos que estão chegando no profissional por esse universo que tem se profissionalizado mais, não, por exemplo do Patrick agora, de mais um exemplo, né, da Copa das Favelas. Como você vê esse cenário nessa perspectiva toda? Posso falar como reserva de mercado, como uma peladeira que sou? Vocês falam várzea em São Paulo, né? No Sul, o professor me disse como é que fala. Aqui no Rio de Janeiro é pelada, né? Peladeira que sou é uma reserva de mercado interessantíssima. Não, mas agora falando sério, assim, esse é o futebol possível para a maior parte das pessoas, né? É o futebol de várzea. E é o futebol como um instrumento social puro e simples, né? E não como um instrumento econômico, né? Então, a várzea e a pelada, o futebol amador, ele acho que cumpre o papel que a gente sempre sonhou para o esporte, né? Que é aquele papel de inserir aquele ser no ambiente esportivo, cultural, social da sua comunidade, para entrelaçar os laços, para que ele possa, de fato, estar atuante naquele ambiente, naquela sociedade dele, que ele possa fazer simplesmente uma prática de lazer ali no seu churrasco pós-pelada, né? Agora, interessantíssimo, toda vez que surge um nome como o Patrick de Paula, o Ronaldo, que também venceu a Taça das Favelas aqui já em idade mais avançada, no Flamengo, que foi depois para o Flamengo, o próprio Bruno Henrique, ele não é de várzea, uma vez eu falei isso recente, o empresário dele me ligou no ar, assim, me mandou uma mensagem, não, Gabriela, o Bruno Henrique ele não veio da várzea recentemente e tal, mas ele conseguiu o primeiro contrato dele profissional já muito avançado, em idade em que praticamente todos são descartáveis, né? Então, antes do Flamengo e tal, ele já tinha tido outros contratos profissionais, etc., mas é um jogador que foi aproveitado tardiamente, foi aproveitado na Bacia das Almas, em Minas Gerais se fala, né? Quando já ninguém mais acredita. Então, jogadores que vão da várzea direto, sem uma base para o profissional, eu acho que eles fazem um bem danado, em primeiro lugar, para aquele time que ele está sendo inserido, né? Porque, embora ele não tenha tido a base, questão dos fundamentos treinados nos clubes, de forma profissional, etc., ele viveu o mundo real, com as agruras do mundo real, muito mais tempo do que aqueles que estão ali no profissional, que viveram outros problemas, mas eles não tiveram essa experiência de conciliar o sonho do futebol durante tanto tempo com uma outra atividade, em padaria, em comércio, enfim, outras atividades que são possíveis de serem paralelas ao futebol. Por outro lado, o que sempre eu me pergunto é quantos desses a gente descartou, a gente não, o mundo da bola, os clubes de futebol descartaram e que não eram para ser descartados, né? Quantos desses que foram para fora do país, e aí eu estou falando de exportação de talento, daquela pessoa que se ressente de ver jogadores lá fora que nunca atuaram aqui no Brasil, e que são talentosos e que poderiam estar na seleção, que poderiam estar no Brasil, enfim, ajudando a gente a assistir nosso malfadado estadual, por exemplo, né? Então, acho que tem muitas perguntas a se fazer, tem ótimas experiências nessa questão da várzea invadir o futebol profissional, embora eu acho que a várzea tem que continuar existindo independentemente disso, e tem jogador que eu acho que quer ficar na várzea pro resto da vida, porque ali ele já se construiu e tem outra vida, e aí não vai largar isso, sem todos os problemas do futebol profissional. Mas eu sempre me pergunto isso, aonde foi que a gente descartou esse menino? Porque ele, obviamente, ele fez diversas peneiras, ele ficou tentando se inserir nas escolinhas, etc., e não foi aproveitado, e lá para frente ele acabou sendo aproveitado por vias tortas. Muitos não foram, né? Acho que é uma questão que sempre me desperta muita curiosidade. Eu acho que uma discussão que tem que estar num congresso como esse, num seminário como esse, Serviço Social, também passa pelo planejamento urbano das cidades. Esses campinhos de pelada não existem mais. Eles precisam ser resgatados, porque isso é um direito fundamental da criança, o direito ao lazer. O direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária no seu próprio espaço. Então, eu acho que uma das questões a serem suscitadas num evento como esse também passa por uma rediscussão
da ocupação dos espaços sociais do ponto de vista da organização urbanística. Cada vez se tem menos campo de pelada, Gabriela, e cada vez se tem menos talentos criados em campo de pelada. Cada vez todo mundo mais é direcionado para uma escolinha de futebol e acaba sendo formatado naquele ambiente, enquanto que o campo da pelada ele é um espaço de criatividade, é um espaço mais lúdico, e enquanto espaço lúdico ele é capaz de produzir o gênio. Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser rediscutida também, escapa um pouco da janela com que eu olho o mundo, mas aqui quem está falando é o Piá, que sempre jogou bola em campo de pelada, se diz Piá aqui no Sul, né? E que esses campos de pelada hoje quase não existem, eles estão ocupados pela exploração urbanística e eles precisam ser preservados, isso tem que estar garantido em algum lugar. E acho que um seminário de serviço social também tem possibilidade de diagnosticar esta necessidade, máxime quando esse serviço social está linkado com o espaço do futebol.